Todas as informações da votação do primeiro turno. E dia 7 de outubro, dia da votação, das 6 da manhã até a meia-noite, programa especial só de eleições. A votação nacional e o acompanhamento das agendas, a votação, as entrevistas com os candidatos, o voto a voto no TRE, a apuração e a festa dos 2 candidatos gaúchos que irão para o segundo turno. Eleições 2018, na RDC TV. Tudo isto ao vivo para você. Oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Muito boa tarde, meus amigos. Programa Virando o Jogo desta sexta-feira, 31 de agosto, último dia do mês. Estamos aqui na RDC TV, canal 524 e canal 24 da NET. E também na internet, rdctv.com.br/ao vivo e no Facebook RDC TV Digital. Você pode participar do programa, interagir conosco pelo Twitter, hashtag RDC Virando o Jogo, e também pelo WhatsApp 99815 9990. Tá aí na tela aí, 99815 9990. Conosco na bancada, Diogo Rossi, Thiago Rocha, nosso colega Matheus Trindade. Tudo bem, Matheus? Tudo bem. Tudo Estou sentindo uma responsabilidade grande hoje, que a bancada tá forte, né? Então, bancada forte, tu acha? Bancada forte, tem que cuidar aí e tal no debate. Porque eu acho que eu vou ter que deixar a barba crescer, porque tá na moda, só tem barbado nessa bancada aqui. É o momento, né? 2018 é o ano da barba. Tá bom. Conosco também nosso colega Jeremias Werneck. Tudo bem, Jeremias? Tudo bem. Não gostei muito de chamar de gordo agora, né? A bancada tá pesada. A bancada tá pesada? Pode ser também. Depende muito, né? É chuva, né? Inverno. Não, mas o Diogo Rossi tá brigando com a balança, tá indo bem. Tá ganhando dela. Todo mundo tá brigando. Mas eu, perto do Diogo, ele tá fazendo o caminho inverso do meu. Tu acha? Não, é informação. Bom, hoje temos diversos assuntos. Temos a rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio recebendo o Botafogo amanhã. E o Internacional tentando se manter na ponta do Campeonato Brasileiro, né? Nas primeiras colocações, jogando fora de casa, um jogo dificílimo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. E ontem tivemos a classificação suada do Palmeiras na Libertadores, quase tão suada quanto a do Grêmio, né? Foi uma loucura, né? Que jogo, né? É que, na verdade, o Felipe Melo quase estragou com a caminhada do Palmeiras na Libertadores da América, né? Um jogador completamente irresponsável, né? E que tem uma trajetória até que interessante no futebol. Jogou Copa do Mundo. É jogador marcado por coisas que não são agradáveis. Mas é até ruim, sabe? Porque o Felipe Melo não é um jogador ruim. Não. Ele é um bom jogador. Só que a cabeça dele não é boa, né? É uma cabeça descompensada. Um jogador que já prejudicou a seleção brasileira numa Copa do Mundo, já prejudicou a Juventus, já prejudicou a Inter de Milão, já prejudicou o Galatasaray e agora quase prejudica o Palmeiras ontem na competição. Claro, ainda pode sofrer consequências, porque no jogo contra o Colo-Colo ele não vai estar. Então o Palmeiras não vai ter um jogador de marcação da qualidade dele contra o Colo-Colo fora de casa. O primeiro jogo é em casa? O primeiro jogo do Palmeiras é fora. Fora de casa? Palmeiras tem a melhor campanha da Libertadores. Isso, Palmeiras e Grêmio, as melhores campanhas. Bom time do Colo-Colo, né? Mas eu bom diria time. mais que responsável. O Felipe Melo, na minha opinião, é um psicopata jogando futebol. Ele pode, invariavelmente, ele vai te comprometer. Você não tem absolutamente noção de quando vai acontecer isso. Mas, invariavelmente, ele vai te deixar na mão. E outra coisa que tem que você avaliar é o pacote Felipe Melo, né? O Palmeiras pagou uma Babilônia quando o contratou, vindo da Europa, um jogador de qualidade técnica, eu acho que é indiscutível. O Felipe Melo é um grande jogador. A questão é que ele é maluco. Ele é completamente maluco. Ele já está pensando na aposentadoria. Ele vai lançar uma nova carreira. Que lutador de boxe? Não, promoter. Promoter? Claro, o time do Cerro é muito ruim. Com 3 minutos de jogo ele pensou, como é que eu vou fazer essa galera que está aqui se divertir? Ele foi expulso.
O jogo ficou emocionante. Ingresso caro e tudo mais, O jogo né? ficou emocionante. Vamos agitar esse jogo, vamos agitar essa classificação. Não, e pra o uma jogo coisa foi assim. maluco, né? Se tu for Foi. pensar, o jogo num geral. Teve expulsão com 3 minutos de jogo. Aí depois, ambulância no gramado, aquele choque feio, né? De cabeça dos jogadores do Palmeiras e do Cerro. Aí, confusão dos jogadores no final. O Daverson também, se o Felipe Melo vai ser promotor... Antes da confusão do Daverson, teve uma confusão entre os gandulas Os e o gandulas e o fotógrafo. fotógrafo Isso, do Cerro Porteño. Aí 11 minutos de acréscimo pela confusão no final da partida. Se o Felipe Melo vai ser promoter, o Daverson vai ser ator, né? Porque o cara jogou a bola, nem bateu Péssimo nele ator, a bola né? e se atirou Péssimo, todo. E o Everton do Palmeiras não vai ser goleiro, né? Porque o gol que ele sofre é um absurdo, né? Não pode ter na Copa Libertadores da América um goleiro que sofra um gol daquela maneira. O cara vai cruzar a bola pra área, ela vai em direção ao gol e ele toma o gol. E o Palmeiras tem outros 2 bons goleiros, né? É surreal. E o Cerro quase fez o crime no finalzinho. Não, o Cerro não fez o crime porque é ruim, né? Aí que tá. Então, por isso, o Felipe O time Melo é muito fraco. pensou no bem coletivo. Vou agitar essa Não, e vou agitar essa o bagaça Felipe aqui e vou Melo fazer alguma coisa. ele é tão psicopata que ele, na entrevista de coletiva ele fala: se tiver que dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar. E ele fez isso, foi lá. Foi lá no Uruguai e bateu no jogador do Peñarol. Então é um cara que... maluco. É maluco. A qualidade técnica não se discute. Ele é um bom jogador tecnicamente. Tanto que na Copa do Mundo ele vinha fazendo uma boa Copa. O gol que o Brasil marca contra a Holanda é de um belíssimo lançamento dele pro Robinho. Isso, exatamente. Só que depois ele se perde na Enlouqueceu, partida. colou o relé e Se desligou perde do na jogo. partida total. E Filipão, será que não consegue domar essa fera? Hein? Olha, já tá há um tempo lá o Filipão, umas 2, 3 semanas e não conseguiu, né? Com 30, quantos você tem, Felipe? 34? Isso. Não Nenhum consegue, gol, né? É difícil, nenhum gol marcado, 2 expulsões no Palmeiras já. Diretas, assim. 18 na carreira. 18 na carreira. É surreal. O Ele tá suspenso na Copa do Brasil também, Também. né? Pra jogo de ida. Pra ter uma ideia, mais 18 um cartões argumento. amarelos na temporada tem o Felipe Melo. Esse é o bad boy mesmo. Mas aí ele volta no segundo jogo da Copa do Brasil e emociona de novo. Uma expulsão cedo, uma confusão. Se precisasse ainda o Palmeiras... O Palmeiras é o bom único, time, né, que tá com Copa do Brasil e Libertadores e Campeonato Cruzeiro. Brasileiro. Cruzeiro também. Cruzeiro também. Cruzeiro também. O Cruzeiro deu uma sofridinha também, em menor proporção, mas sofreu e passou pelo Flamengo na Libertadores, né? E agora vai pegar pra mim aquele que parece o time do lado do Palmeiras e do Cruzeiro, o mais ajeitadinho, né? Exato, e esse chaveamento que é o ficou, Boca. né? O Palmeiras ficou com o Colo-Colo, Cruzeiro e Boca, Cruzeiro e Boca. River e... Independiente. e o Grêmio contra o Tucumã. Só o Tucumã não é campeão da São Libertadores. 5 argentinos. 4 argentinos. 4 argentinos. 3 brasileiros e um 3 chileno. brasileiros e um chileno. Isso. Colo-Colo é que surpreende, na verdade, né? Fora o Tucumã, bem verdade, diante do Atlético Nacional. Mas... O Independiente também é uma surpresa pra mim, porque não é um time. Mas é que o Independiente Ah. tem o fator Comebol, né? Classificou graças a Comebol, E na não minha perdeu visão. para brasileiro, se não me engano, né? Porque empatou com o Corinthians lá e venceu o Corinthians aqui na Arena de Itaquera. E empatou os 2 jogos com o Santos. Mas é um time médio, né? Um E, time bem médio. e os 2 É um jogos... time muito bom. Perdeu algumas peças no início da temporada ainda. Mas é um time muito bom. O Tagliafico foi para a Holanda, para o Ajax, é um bom lateral. Perdeu o Barco, que é uma promessa, um atacante que foi para os Estados Unidos, é um bom time. Foi campeão da Sul-Americana, é um bom time. O treinador é muito bom, tem boas ideias. Mas claro que comparado com o River e com o Boca, ele está um degrau abaixo. Quem me surpreendeu negativamente nessa fase foi o Racing. Eu esperava mais do Racing, especialmente no segundo jogo com o River. O River passou o carro por cima e deu ré. A gente Então, comentou aqui quem passava e quem não passava, e eu dei também o Racing como... Pelo futebol que estava apresentando, né? Pelo estilo de jogo, né? Eu achei que o Racing ia passar. Não confirmou. Mas o trabalho do Gadiardo no River Plate é espetacular. Em 44 jogos eliminatórios de mata-mata, ele avançou em 36. É, Em sabe por quê? É 36. sequência, né? Há quanto tempo ele tá no River Plate comandando, né? É claro, vai ter uma queda que outra, mas permanece no comando da equipe, né? É continuidade Mas o que eu de tô trabalho. torcendo, com todo respeito ao pessoal do Cruzeiro, né? Mas eu tô torcendo para um Palmeiras e Boca numa semifinal de Libertadores. Porque o Palmeiras teve a chance de eliminar o Boca Juniors na fase de grupos da competição. E agora tá deixando o Boca jogar, né? O Boca chegar, já fez 4 no Libertad, jogando fora de casa ontem. Então, eu tô esperando esse Palmeiras e Boca numa semifinal e eu quero ver o Palmeiras reclamar, se não passar para decisão. E o 4x2 ontem do Boca foi coletiva pronto, né? Porque ele botou uma equipe mista barra titular e venceu com tranquilidade. O Tevez é reserva, né? Desse time.
Até alguns jogos não vinha nem sendo relacionado. Né? Fez gol ontem. Fez o gol, Mas o detalhe é o seguinte, se a gente tivesse visto Libertad e Boca há uns 5 anos, mais ou menos, teria sido um grande jogo. Pelos nomes que estavam em campo, Tevez, né, estava em campo, Mauro Zarate, Oscar Cardoso, o Riveiros, todos os jogadores que já estão passando o cabo da Boa Esperança. Né? Não, o Zarate até que não está nessa turma. Mas aos 3 anos era um jogador mais interessante do que hoje, né? Mas há 2 anos ele voltou e jogou no Vélez. Sim, né? sim. Então, o Zarate não é bem assim nessa turma do Riveiros, do Tevez. O Tevez, inclusive, está cogitando já se aposentar. Sobre Boca e River, o River do Gallardo é multicampeão, mas é o clube argentino que mais investiu nos últimos 10 anos, fácil. Então, evidente que tem muito mérito do Gallardo, ele surpreendeu muita gente, inclusive com métodos bem legais, bem atualizados, mas ele também tem muita peça à disposição e peça boa. O River do ano passado foi eliminado de forma surpreendente por Lanús, já era um time muito bom. Esse ano também é um time muito bom. O River é tão forte e tão bom que o Boca fez loucuras para contratar jogadores e para montar um time que possa fazer frente. Porque o Guillermo Barros Schelotto ficou quase 2 anos sendo líder do campeonato argentino, mas não conseguia fazer frente nas competições sul-americanas. Então o Boca foi lá, pegou o talão de cheque, botou na mesa e começou a contratar um monte de gente. E nesse caminho tem o Zarate. Então hoje o Boca é um time cheio de estrelas que, se alinhar todas as estrelas, é um foguete. E o River tem a sequência do trabalho do Gallardo. São os 2 principais candidatos ao título da Libertadores, na minha modesta opinião. Uma semifinal Palmeiras e Boca e uma semifinal Grêmio e River, tá? Projeta uma possível final entre a reedição da final Grêmio e Boca, né? Que seria Esses finais já seriam espetaculares, né? Reeditando muito anos 90, né? Tu pegava o Grêmio dos anos 90, Palmeiras, o próprio Boca Juniors, então tu vai reeditar, na verdade, uma década que foi gloriosa para todas essas equipes aí, chegando a uma semifinal de Libertadores, né? Nossa, o Boca é mais anos 2000, né? O Boca é mais anos 2000. Mas imagina um River e Boca na final, ou um Grêmio e Palmeiras na final. São 2 finais. Eu acho assim, enormes, né? Eu acho assim, ó. E detalhe, Grêmio e Palmeiras seria Grêmio contra Filipão numa decisão, né? Sim. Grêmio contra Filipão numa Criador decisão. e criatura. Só voltando, né, no jogo do Palmeiras, a gente vê o Filipão, como ele é um cara de Libertadores, ele não para quieto na casa-mata ali, né, na área técnica, pedindo com 45 minutos do segundo tempo, ele já pedindo para acabar, pedindo para os jogadores do banco de reservas eles se levantarem para pedir o encerramento do jogo, reclamando toda hora. O Filipão é um cara que conhece a Libertadores da América. Tem muita experiência, né, o Filipão, um treinador muito vivido. Não, ele terminou o jogo, ele vibrou assim intensamente. Mas o principal time dessa Libertadores, até a gente falou bastante já, mas para mim é o Boca, né? O Boca é surpreendente, assim, a maneira como joga, a maneira, né, as opções técnicas que tem. Ontem o trio de meias bastante entrosado e jogadores técnicos, né? O Gago, o capitão, ao lado do Barrios e também do Cardona, né? São jogadores bem interessantes. E tem o garoto, o Pavon, que tem velocidade muito técnica, rápido, né? É uma coisa surpreendente. E ainda recuperou o Benedetto, né? Que depois de 6 meses parado, com problema no joelho, tá voltando aí, mostrando futebol. O Boca é o time a ser batido nessa Libertadores da América, e sem sombra de dúvidas, do lado do Palmeiras ali e do Cruzeiro. Do lado do Grêmio, só vejo o Grêmio e River para chegar na final. Os outros 2 adversários são bem mais abaixo, né, do que os outros. Antes da gente falar sobre futebol daqui, na volta do intervalo, agora do comercial, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da Champions, que foram sorteados os grupos, né, Diogo? Foram ontem os grupos da Liga dos Campeões da temporada 2018-2019. Beleza. Você conhece a NBK Office? A NBK Office é uma empresa totalmente dedicada no mercado de cadeiras e móveis corporativos. Há 26 anos, é referência em assistência de alto padrão e venda de produtos com elevada qualidade. Em parceria com os maiores fabricantes de cadeiras da América Latina, a NBK disponibiliza os mais novos lançamentos e tendências do mobiliário corporativo.
equipando escritórios, empresas, lojas e sala de aula, entre outros. Com uma equipe qualificada e treinada, a NBK desenvolve projetos para cadeiras profissionais e ambientes corporativos, bem como assistência técnica especializada e distribuição de peças e componentes para cadeiras. Faça contato com a NBK Office pelo telefone 51 3062 0490 ou mande um WhatsApp pelo 99225 47 937. NBK Office. Vamos ao recado do Banrisul e já voltamos. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banricompras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banricompras, só o Banricompras. A convidada de nossas histórias deste domingo é a administradora Rochelle Silveira. Ela é a sócia e executiva do Cura Hotel Centro Médico de Longevidade e Spa de Gramado. E no CUR nós temos os profissionais para isso. Nós queremos que a pessoa chegue lá e se entregue, né? É neste domingo, às 18 horas. Tá aí, nossas histórias com Afonso Ritter. Domingo, às 18 horas, aqui na RDC TV. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Diogo Rossi. Sobre a Liga dos Campeões, né, que você tinha destacado antes, o Nelson, grupos bastante distintos nessa liga e para mim o grupo mais forte realmente foi o grupo B. Tem o Barcelona, o PSV, o Tottenham e a Inter de Milão, né? O grupo mais... Grupo da morte, difícil, é o grupo da morte. O Real Madrid, com a sua tradicional sorte, né? Pegou a Roma, o Shakhtar, né? E o Legia, né? São equipes que o Real Madrid pegou nessa janela. Legia, Varsóvia. Varsóvia, né? Isso. E pegou o Young Boys, da Suíça. Young Boys. E a Juventus, do Cristiano Ronaldo, pegou o Manchester United, que é o adversário mais difícil desse grupo, realmente, no grupo H, que fecha a Liga dos Campeões. Mais uma competição que vai chamar atenção para essa temporada. Ontem também a UEFA anunciou o prêmio de melhor jogador da Europa, ganhou o Luka Modric, né? E o Real Madrid levou outros prêmios também. O melhor atacante do ano ficou com o Cristiano Ronaldo, o melhor zagueiro do ano ficou com o Sérgio Ramos, e o melhor goleiro acabou ficando com o Keylor Navas. Então... Cristiano Ronaldo estava gripado, que não foi, o que aconteceu? Não, ele diz... Não, eu vou te dizer, né? Aí quando um cara que vai ganhar o prêmio que não é ele, aí não vale, né, cara? Pô, e um colega de profissão, um cara que foi companheiro dele anos e anos no Real Madrid, né? E o... Pô, aí mostra um pouco do individualismo dele, né? E o Allegri, que é o técnico da Juventus, técnico do Cristiano atual, ele disse, né, que o Cristiano mais ou menos já sabia que não ia ganhar esse prêmio. E aí, como estava muito chateado porque não ia ganhar, preferiu não ir até a premiação. Ele tem que jogar bola na Juventus e tentar de novo, né? Tentar de novo conquistar ser o melhor do mundo. Eu gostaria só de destacar, como tem sorte o Real Madrid em sorteio? Muita sorte. Bah. Ah, não, Eu acho que tem bolinha quente, é isso no sorteio? Eu não disse isso. Denúncia aqui do Jeremias Werneck. Impressionante a sorte do Real Madrid. Bolinha quente, bolinha fria ali, ainda bem que é para quem precisa, né? Ainda bem que não, tem pouco título, né, na história, tá bom. 2 times, o Real Madrid pegou o grupo mais fácil da Liga. Tem o pena do Tottenham, na outra temporada também tinha pegado o grupo da morte, né? Isso. Tá com pena? Eu tenho pena do Tottenham. Meu Tottenham, eu sou torcedor, eu sou íntia do Tottenham. Deixa os caras avançarem, Jeremias. E o Diogo Rossi, tu vai torcer pra quem agora? Vai continuar fiel ao Real Madrid ou tu vai pelo Real Madrid, né, que gastou 22 milhões de euros para trazer de volta o Mariano, né, que estava no Lyon. Parabéns. Pela minha felicidade. Mariano que foi apresentado hoje, vai ser o novo camisa 7. Olha aí, ó. Do Real Madrid, né? Substituto a Cristiano Ronaldo. Mariano, o atleta da cidade do Panamá. Tá bom. Mas essa história assim do cara ter nascido no Panamá, Nelson, acho que isso meio que tá caindo em desuso, assim, né? A gente viu aí, nas últimas semanas, o Bayern de Munique contratar um jovem
canadense e é o Davis, está jogando nos Estados Unidos e ele tem um enorme talento. Mas o Navas não vai muito longe no próprio Real Madrid, É, Costa Rica, Costa né? Riquenho, Foi né? o melhor goleiro escolhido, Ele aliás. sofre um pouquinho com preconceito, falando sério, mas talento hoje em dia, é que antigamente, né, Nelson? Tu tinha essa vou contratar um jogador de um país que o futebol não existe. Antigamente, mas tu agora tinha preconceito até com o nome de jogador. Não, porque o zagueiro não pode chamar Pedrinho. Passarela Já não ouviu o pode zagueiro chamar Pedrinho? Como é que o Internacional vai contratar um zagueiro chamado Passarela? Não, mas Passarela não veio por causa do nome. o detalhe é o seguinte, é que antigamente, isso até era uma vantagem para o Brasil, que o Brasil tinha uma miscigenação muito grande. Hoje a miscigenação ela é global. A gente tem muita gente migrando para lá e para cá, então tem brasileiro que mora no Canadá e tem um neto que tem uma outra descendência e mistura, o cara nasce no Canadá, mas na verdade ele tem traços brasileiros. O cara nasce na Bélgica, mas ele tem traços do Congo. Então, o que era uma vantagem do Brasil na formação de jogador, agora tá para todo mundo, entendeu? A França é campeã do mundo, né? A França é campeã do mundo. O futebol alemão tem vários jogadores de nacionalidade turca, entre eles o Ozil, né, que é um dos melhores jogadores do mundo. Graças a Deus se aposentou, né, da seleção agora. Tu não gosta muito do Ozil, né? Joga sem sangue, né? Não joga, não tem sangue para jogar, né? Sempre frio. Mas falando sobre o Mariano, só para não deixar passar, o que me surpreende só é que ele era um garoto da base do Real Madrid, que o Real Madrid emprestou para o Lyon. E é muito tradicional isso na Europa, né? Você empresta um jogador para outro clube e bota um preço de recompra. Só que o preço de recompra que o Real Madrid botou foi tão alto na prova de que não iria recomprar, porque não tinha mais interesse. Como o Lopetegui pediu um atacante para fechar a temporada, o Real Madrid achou mais barato pagar para trazer o Mariano de volta do que contratar outro no mercado. Qual é a característica desse jogador de velocidade? É um centroavante de velocidade. Vai jogar com o Benzema, vai ter que dividir posição com o Benzema. É praticamente o que o Real Madrid vai tentar é aquilo. Eu tô vendo tanto pessimismo nessa contratação. Tá me passando tanto pessimismo. Eu gosto do Mariano até, só que ele não é o Cristiano Ronaldo, né? Não, mas não tem. Não, Diogo. Mas esse é o problema. É que assim, ó. Não, é que assim, ó. É por isso que na NBA, é por isso que nos esportes americanos, que eles são superlativos ao extremo, as franquias, os clubes, eles aposentam as camisas. Imagina o peso que tem para o Mariano vestir a camisa 7. Mas o próprio Arthur no Barcelona também, né? Com a 8 agora. Boa lembrança. O Arthur tá com a 8, que foi... Comparação sempre vai existir, Iniesta, né? Então, assim... Sim, a comparação ela é inevitável, né? Por isso que, às vezes, quando o cara é um monstro, quando ele marca, como é o caso do Cristiano Ronaldo, como é o caso do Iniesta, como foi o caso do Michael Jordan, por exemplo, no Chicago Bulls, eles aposentam a camisa. Mas o que me surpreende é que assim, ó... Não, vamos longe, né? Todo o meu respeito e consideração ao Clayton, um cara trabalhador da bola, mas ele jogou com a 10 do Santos do Pelé, né? Do Flamengo também. Do Zico. A 10 do Zico, a 10 do Pelé. A 5 do Falcão. A 5 do Falcão. Iranildo jogou com a 10 do Flamengo. Não, mas a única coisa que eu penso sobre o Real Madrid... Não tem como, né? Não tem como. Só para não deixar passar essa minha insatisfação... Tá indignado. Não, é que você não pode se sentir tranquilo quando perde na mesma temporada o melhor jogador do mundo e o melhor treinador do mundo, né? Não tem como. Como é que você vai seguir? Você vai contratar quem para substituir? É praticamente impossível. Minuto madrilenho. Sim, mas aí tem o seguinte, né? Aí tem a questão, tu foi favorecido no sorteio. Vai passar adiante. Não vai passar. Tu acha que não classifica teu Real Madrid? Não vai passar. Mas deixa assim. Tá bom, vamos falar de futebol daqui. Instituto da Face. Abandone a dentadura. No Instituto da Face, você faz os seus implantes dentários e sai com os seus dentes no mesmo dia. É isso aí. O cara chega lá de manhã, faz os exames, faz o procedimento e sai com o implante no mesmo dia. Liga agora e marque já a tua avaliação. Né? No centro de Porto Alegre, o telefone é o 3072-0809. Daqui a pouco está na tela aí, 3072-0809. Telefone de Porto Alegre no centro. Tá aí. Em Novo Hamburgo, o telefone é o 3065-6590. Repetindo o telefone de Novo Hamburgo, está aí na tela, 3065-6590. Em Taquara, no Vale do Paranhana, o telefone é o 3542-1359. Está aí, 3542-1359.
1359. Estudo da face. Confie em quem tem experiência. São 15 anos de qualidade e tradição em odontologia. Vamos ao recado da Multissom, já retornamos. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para a sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Se liga, 13h30 da tarde, você já sabe, programa Na Pelada. Eu terei a honra de receber o Argel, ex-zagueiro do Inter, do Porto, do Palmeiras, entre outras histórias. Ele vai falar sobre uma história do perfume do Goicoechea. E o Goico era engraçado, porque o Goico, quando ele chegava no estacionamento, a gente estava lá dentro, no vestiário, a gente já sentia o perfume dele. Fica ligado, programa Na Pelada, 13h30 da tarde, se liga, bora lá. Na Pelada, domingo às 15h30 com a apresentação do Rodrigo Doriagatti, aqui na RDC TV. Diogo Rossi. Olha, sobre o Grêmio, né, eu acho que o jogo que amanhã contra o Botafogo, né, pro Campeonato Brasileiro, titulares pelo que os indícios nos mostram, né, recentes, mas acho que mais surpreendente do que o time do Grêmio que vai a campo amanhã é, pelo menos para mim, me pegou muito de surpresa ontem quando eu estava em casa, o anúncio da CBF por meio, né, de uma carta enviada, um e-mail, enviado à Federação Gaúcha de Futebol, que o Grêmio teve outro jogador convocado, né? O garoto TT, 18 anos, foi convocado para treinar, né? Não vai jogar, vai só treinar com o grupo. Mas surpreende, porque ele renovou o contrato recentemente com o Grêmio, aí até o final de 2021, e tem uma multa rescisória astronômica, né? Mais de 400 milhões de reais. Para tirar o TT daqui. Tá estranho isso, né? O TT tem... Por quê? Não sei, valor tão alto, jogador que não vem jogando. É um craque da base, 18 anos. É uma joia, tem 18 anos. Valor tão alto. Justamente pelo potencial que ele tem. Mas o TT ele foi convocado num conceito que várias seleções usam e que a seleção brasileira começou a adotar nas últimas temporadas. Nos países vizinhos aqui, eles chamam de sparring, que bebe um pouquinho da nomenclatura do boxe, né? Que levam jovens para treinar com os jogadores principais. Inclusive, isso é feito em torneios como a Copa do Mundo. A seleção tem feito isso, tem levado os jogadores pontualmente para treinar com os jogadores principais, para que eles possam se ambientar àquela situação, aquele cenário, e que também possam ser observados mais de perto pela comissão técnica. Eu me lembro que um dos primeiros nomes que entrou nesse projeto da CBF foi o Mateuzinho, um jogador do América Mineiro, que também tem muito potencial. E o TT, ele vem nessa toada. O TT tem 18 anos completos nessa temporada. Como o Diogo falou, em abril ele assinou uma renovação até 2021, com opção de renovar por mais 2 anos, e a multa é de 100 milhões de euros. Na cotação atual dá 480 milhões de reais. É bastante dinheiro. Naquele período ele teve sondagens para ir para a Alemanha e acabou não indo, permaneceu no Grêmio. Se ele saísse, o Grêmio tinha que receber uma compensação. O grande detalhe é que o TT confirma um status que o Grêmio tem já há algum tempo, mas que apenas superlativos, como o valor da multa do TT, saltam aos olhos. O Grêmio tem jogadores convocados a cada 2 semanas para todas as seleções de base. Sub-15, Sub-17, Sub-20 e agora tem um garoto de 18 anos indo treinar com o time principal. O Grêmio que, além da convocação do TT, o Grêmio assinou ontem o primeiro contrato profissional de um garoto chamado Pedro Lucas, de 16 anos. Um jogador que em 2009 passou 2 meses treinando com o Real Madrid. É um meia atacante canhoto, tem 1,75 m, bate falta, dá assistência, ele já chama a atenção de alguns clubes da Europa. Ele vem para seguir essa linhagem de Arthur, de Everton, jogadores extra classe, com características que saltam muito aos olhos. A ideia do Grêmio é que o Pedro Lucas seja promovido para o time principal, se tudo der certo, em 2 anos, com 18 anos. Porque ele tem muita técnica, tem muita qualidade e por isso o Grêmio renovou
a multa é 40 milhões de euros. O garoto tem 16 anos, 40 milhões de euros a multa. Só 2 pontos em relação ao TT, né? Acho que é importante, é uma bela ação da CBF fazer isso, colocar o jovem já a trabalhar com o grupo principal. A gente, há poucos anos, discutia, né, que muitos atletas jovens, eles saíam muito cedo aqui do Brasil e nem jogavam na seleção brasileira e já estavam atuando por outros países. Então é importante essa ação da CBF. O único medo, não estou dizendo que vai acontecer isso, né? Mas o único medo que eu tenho é daqui a pouco o TT começar essa convivência já com os astros do futebol brasileiro, né? Que já atuam no mercado europeu e pouco pensar em almejar jogar no time principal do Grêmio, né? Ou conquistar títulos pelo Grêmio, já pensar no mercado europeu, por exemplo. Então, acho que o próprio Grêmio tem que cuidar um pouco isso, conversar com o atleta, porque ele vai conversar com os jogadores do grupo principal e vai conhecer melhor como é que é a qualidade de vida e o trabalho na Europa. Então, é o único ponto que eu acho que tem que ter cuidado em relação ao TT, mas que ele aproveite, né, que ganhe essa experiência aí no período que ficar nos Estados Unidos. O TT, que fez 18 anos há pouco, é um jogador era sub-17, mas era convocado para a seleção sub-20 do Brasil. Nunca ele está no time sub-20 do Grêmio. E no Grêmio também no time sub-20, então jogador acima da média. E é aquilo que a gente sempre fala, e especialmente eu me bato muito nisso. Você consegue fazer o princípio da avaliação dos jogadores jovens quando você coloca ele numa categoria à frente da dele. Perfeito. Se ele faz tudo o que faz na categoria dele, ótimo, é o esperado. Se ele vai bem, ou quase no mesmo nível numa categoria acima, é porque ele já é um jogador de uma característica, uma condição técnica apurada. É o que acontece com o TT. Por exemplo, o TT é sub-17. No sub-20, ele é um jogador muito acima dos outros. No sub-23, por exemplo, ele já é um jogador quase que do mesmo nível. Por quê? Porque ele ainda precisa do trabalho de maturação, de maturidade ali nessa condição de jogador. Mas eu acho sensacional. Eu só me preocupo com uma coisa diferente da que o Matheus se preocupa. Acho que a preocupação do Matheus é interessante e precisa ter. Mas eu tenho uma outra preocupação, que é a preocupação tradicional que o torcedor cria em relação aos jogadores. E aí o torcedor é que cria e que me gera essa preocupação, que é o efeito de comparação. Porque Sim. O TT, por exemplo, é um ponteiro, é um jogador de lado de campo. Ele é forte, bate bem com a perna esquerda, é um jogador de muita velocidade e força. Primeira vez que eu fui ver um jogo do TT, quando estava fazendo uma transmissão na Rádio Grenal, uma pessoa do meu lado me disse assim, olha aí, ó, o novo Douglas Costa. Isso é que me preocupa. Porque o jogador não pode subir com rótulo. Ele tem que ser o TT. Um jogador da base do Grêmio. Com características que podem ser até similares a algum jogador que de Exato, sucesso, lógico. Mas ele é o TT, agora, não é o novo Douglas Costa. Preservando a individualidade. Exatamente. Né? Agora tem que saudar esse belo trabalho do Grêmio, né? Olhando de novo para as suas categorias de base. Teve uma época que foi danado o trabalho em relação às categorias de base, tanto de Grêmio quanto internacional. Mas as coisas parecem que estão voltando ao normal. Eu não consigo fazer o trabalho de comparação com o Inter do Grêmio atual, com o Inter dessa condição de base, porque o momento que o Grêmio vive dá total respaldo e liberdade para o Grêmio fazer o que está fazendo. Com certeza. Traz um jogador da base, usa ali, usa aqui. Uma tranquilidade, né? O Internacional não tem essa estabilidade momentânea para fazer isso, né? Olha o garoto Ronald, por exemplo, antes do programa começar, estava conversando com o Thiago Rocha. Foi emprestado por 3 anos para o Boa Vista. Mata, né? Mata o futuro. Né? Mas é que... O Ronald Ponteirinho? Isso. Agora? Foi emprestado? O Boa Vista de Portugal. Foi anunciado há pouco o empréstimo pelo Boa Vista. O Ronald é fenômeno desde 2014. Eu me lembro de fazer várias matérias. E olha, já teve clube grande, muito grande, de olho no Ronald. O Inter não quis liberar. E eu sempre tive ele em alta conta, assim, como um jogador com muita capacidade, muito potencial para aparecer no Inter. Não apareceu. Me surpreende que ele tenha sido emprestado por 3 anos para um time da Liga Portuguesa. Me surpreende. Isso e o jogador ele é 100% do Internacional ou ele já é fatiado? Não, ele já é. Então daqui a pouco tem interesse dos sócios no jogador em colocar ele no mercado externo. Aqui no Internacional, nessa temporada especificamente, ele teve a oportunidade de um jogo. Foi contra o Avenida, o Inter jogou com a equipe reserva, 3-0 na oportunidade, ele entrou no segundo tempo, na metade do segundo tempo. Depois disso não recebeu mais oportunidades, ele vinha descendo, né? Ele começou ali no grupo principal do Internacional, depois ele caiu para a equipe ali sub-23 do Inter, onde jogava como titular, depois virou reserva desta equipe, perdeu completamente o espaço que tinha adquirido até no próprio ano passado.
onde ele conquistou o campeonato brasileiro da categoria, né, com o Internacional, vencendo o Santos lá na Vila Belmiro até. Tem jogadores jovens que às vezes são fritados na equipe principal, né? Ontem saiu a notícia do Internacional, o Sport Recife contratou o Jair, que era um jogador que foi da base do Inter, estava jogando pelo Juventude, não é mais nenhuma promessa, jogador de 24, 25 anos, né, o Jair. Eu acho que ele tem 24. Que ficou marcado também que estava no grupo de rebaixamento do Internacional. Aliás, tem uma legião do Inter jogando no Sport Recife, né? Tem quase meio time que é do Internacional. O Jair não é mais, né? O Jair não tem mais vínculo com ele. Ex-jogadores do Internacional tem um monte. Essa questão da base é complicada. Se pegar a base da dupla Grenal nesse momento, né? O time base de Grêmio Internacional, tu vai ver quantos são das categorias de base. Né? O Inter tem ali o Iago, né? O Rodrigo Dourado, quem mais? É isso aí. O Brenner agora sendo utilizado. O Brenner de vez em quando. O Grêmio tem o Everton, tem o Luan, Ramiro, o Marcelo Groi, conta também vindo da base. Também não Isso vai contra a história de Grêmio. Mas aí tem que fazer um asterisco aí. Tem que fazer um asterisco aí. Primeiro, do Ramiro e segundo, do Luan. Né? E o Everton, que veio de Fortaleza também. Né? O Everton ele veio com uma idade um pouquinho mais tenra, né? Então ainda acredito que conte, assim, como o período de formação. Agora o Ramiro não, ele já veio praticamente pronto. Então já aumenta Luan, ainda, né? E o Luan, mais ou menos. O Luan um degrau abaixo, mas também nessa daí. Mas tu vê, no máximo são 3, no máximo 4 sempre das categorias de base, né? No elenco, na base do time principal. Assim. Mas para mim o ponto que preocupa quando a gente fala de base nessa condição é justamente a questão do Santos, porque o Santos sempre foi um exemplo de como se aproveitar jogadores de base. Eu acredito que a gente toma o Santos como exemplo de uma maneira equivocada. O Santos tem muitos problemas. O Santos um clube histórico, o Santos tem uma camisa muito pesada, mas ele tem uma estrutura muito limitada. E aí, no Brasil, infelizmente, lançar garoto, lançar guri, é sempre o recurso quando a conta não fecha. Sim. O time do Santos, do Diego e do Robinho, a história todo mundo conhece. O presidente do Santos chegou e disse, não temos dinheiro para contratar, tem que usar esses guri aí. E aí o Leão começou a usar os garotos. E é a mesma coisa, o Santos não tinha dinheiro para contratar um atacante, botou o Rodrigo. O Rodrigo foi vendido para o Real Madrid por 45 milhões de euros. O Santos daqui 6 meses vai lançar mais 3, 4, 5 atacantes. O Santos consegue captar muito bem, mas o Santos ele não tem responsabilidade, né? O Grêmio Internacional tem uma cobrança muito maior em cima deles, não só da torcida, mas principalmente da mídia. E a gente tem que fazer o meia-culpa. O Brenner tem as limitações dele, evidente que tem, até porque o Brenner, centroavante Internacional, na base era volante. Mas ele jogou o quê? 3 partidas? Todo mundo já está dizendo que o Brenner não serve para o Internacional. O Tyson foi estourar no Inter com 23 anos. Se o Inter não tivesse o time B, o Tyson teria ido embora do Inter, teria sido dispensado, não teria ficado. Quantos milhões o Tyson deu para o Inter? Então, assim, a cobrança em Grêmio Internacional ela é muito grande, como clube, como time. E aí inibe o clube a lançar o garoto. Só que o engraçado é que tem um outro fenômeno. O jogador de base que não é formado no clube, que ele é captado, ele chega com confete e com holofote. Quando ele é estrangeiro, o confete e o holofote ele é ainda maior. Isso é impressionante, né? Isso é cultural nosso aqui. Mas é preciso ter muito cuidado. É impressionante quando, por exemplo, tu utiliza as redes sociais também, né? Coloca Sarrafiore no Twitter. Se tu coloca qualquer informação, o Sarrafiore foi pro Beira-Rio. Cara, os torcedores enlouquecidos, querendo saber como é que foi o aproveitamento do Sarrafiore e tudo mais. Se tu coloca qualquer outro jogador da base do Inter, da mesma forma, o interesse é menor. O Sarrafiore isso é instigado também pela própria diretoria do Internacional. O Internacional contratou uma série de jogadores de uma faixa etária muito próxima ao Sarrafiore ainda nessa temporada, e o único jogador que foi apresentado com o departamento de futebol, com Roberto Melo e Rodrigo Caetano, foi o Sarrafiore. Então isso também é criado pelo departamento e pelo clube. Esse meia-culpa eu concordo, acho que a gente tem que fazer, eu acho que tem que também ter uma avaliação um pouco mais nítida do fato, mas o clube também coloca o jogador com esse status na sua chegada. Mas o Thiago, só uma questão, né? O Sarrafiore ele tem uma coisa em cima dele, né? Que ele foi
contratado, ele foi chamado para jogar no Internacional, o Huracan até tem uma demanda, saiu hoje, que o Huracan está cobrando na FIFA, o Internacional. De novo, né? Saiu 10 milhões de dólares, que era o valor da multa rescisória. Vai ter uma contenda aí, vai ter uma briga com o Huracan. Agora, não estou nem entrando no mérito se deve ou não deve. Agora, o Internacional, ele fez essa contratação e deu bastante holofotes para essa contratação, porque seria o eventual substituto para o D'Alessandro. Só piora, então, né? Seria o eventual herdeiro do E a D'Alessandro. sorte do Sarrafiori... Jogador argentino. A sorte do Sarrafiori é que a equipe do Internacional se acertou no Campeonato Brasileiro. Verdade, verdade, concordo contigo. Porque o Sarrafiori, o que se desenhava do Sarrafiori, quando começou o início da conversa, quando o Internacional acertou o pré-contrato com o jogador, é bem nessa linha. É o jogador que vai acertar o meio-campo, o jogador que vai jogar ao lado do D'Alessandro, o jogador que vai dar uma maior profundidade e criatividade ao ataque do Internacional. E a sorte dele, porque a gente sabe que é difícil a transição de um garoto que vem do estrangeiro, ambientação, compreensão da ideia de futebol que vai ser implementada no Internacional, não é uma coisa que ocorre da noite para o dia, demanda um tempo. E até o fato também já que foi trazido da questão dele não estar jogando lá na Argentina, ele ter que voltar a trabalhar com o tipo de jogo, voltar a fazer jogos na equipe de transição. E a ideia que vinha se pintando é que ele desembarcaria no Aeroporto Internacional Salgado Filho e já saísse jogando. Foi como recebido se fosse... com festa pelo torcedor do Inter. Sim. Aqui. Muita festa. O Patrick, por exemplo, que é o jogador mais regular dessa temporada do Internacional e um fiel da balança para essa campanha do Campeonato Brasileiro, não teve a recepção que teve o Sarrafiori. É verdade. E essa questão de base me faz remeter a uma outra condição de debate para a gente, que é o Matheus, né? O Matheus Henrique. Porque é a polaridade inversa, né? Enquanto o torcedor do Grêmio ainda não tem, né? Ao contrário, na verdade, na verdade é isso. Quando o torcedor do Grêmio não tem a confiança total no Matheus Henrique e a direção do Grêmio segura o Matheus Henrique, nós temos confiança, pelo que já vimos no Matheus Henrique, que ele pode, né, jogar. Pode ser ele o meio campo. Pode ser ele o substituto do... Não do Arthur, né? Porque eu acho que ele é um jogador muito diferente do Arthur. Mas pode fazer as funções que o Arthur desempenhou bem no Grêmio. Exatamente, exatamente. Então é uma condição de se avaliar e eu me preocupo também com essas condições pelo atleta. Porque é uma questão muito difícil de se adaptar. Ele vai ter que carregar um fardo que não é dele, né? A responsabilidade dele, a responsabilidade que vão jogar em cima dele, ele assumindo essa função, é muito grande, né? Eu acho jogador jovem. Eu falei ontem aqui e continuo achando. Eu acho que ele vai rapidamente ser o titular da equipe do Grêmio, pelas qualidades técnicas que ele tem. Eu não sei como o Renato vai fazer isso e ele ganha bem para definir, né? Mas acredito que tem totais condições para ser titular sim da equipe do Grêmio. O Grêmio que tem que comprar percentual ainda do Matheus Henrique. O Grêmio já tem um acerto com o São Caetano, mas não efetivou a compra. O Grêmio tem 15% do Matheus Henrique. E até 31 de dezembro tem a opção para R$1,5 milhão para comprar e ficar com 55% do Matheus Henrique. A ideia é que o Matheus Henrique seja usado mais em 2019. E para ele talvez seja até melhor. Porque nesse momento o Grêmio, queira ou não queira, tem um time. Nesse momento, queira ou não queira, o Grêmio tem uma exigência muito alta. O Grêmio está entre os melhores times da América. E ele tem que entrar e dar uma resposta muito grande. E recentemente ele teve uma lesão no joelho. Então talvez para o próprio Matheus Henrique seja melhor que ele seja usado em pequenas doses agora e que ele tenha chance, não sei se desde da largada como titular, mas ganhando mais minutos de forma progressiva na próxima temporada. Só que o detalhe é que o meio-campo do Grêmio está começando a ser questionado, né, em alguns momentos. Tu pega um Ramiro, que é um jogador que está sendo bastante questionado agora, aí tu perde o Jailson, o Michel, tu não sabe o que ele vai render até o final da temporada, né, porque tá voltando de uma longa lesão. Então, nessas eliminações que tu vai tendo, acaba aparecendo o Matheus Henrique. Eu concordo contigo. Daqui a pouco. O Cícero já mostrou insuficiência. Ele já teve a oportunidade, já foi titular em alguns momentos. Então, nesses X que tu vai colocando,
passando, daí tu vai pegando a lista ali na frente e vai encontrar o Matheus Henrique. Eu concordo contigo, Jeremias, de daqui a pouco o ideal seria aproveitar ele em 2019 de uma forma melhor adaptada e tudo mais. Estruturar o lançamento dele. Só que daí vai aquela questão da necessidade, né? Tu vai colocando todas essas dúvidas e vai aparecendo o nome dele. E como é questão cultural, né? O torcedor do Grêmio, por exemplo, comemorou muito a venda do Arthur e concordou com os valores feitos, os patamares trabalhados na questão de valor entrando dentro do caixa do Grêmio, mas mesmo sabendo que perde um jogador que vem sendo utilizado no Barcelona e mostra toda essa qualidade técnica, que é uma equipe ainda competitiva, que ainda apresenta os mesmos resultados, que ainda apresenta a mesma volúpia que tinha sem a presença do Arthur, né? Então, vive esse dilema, né? De vender um jogador com um valor financeiro muito alto para o clube, mas mesmo assim a pedido do torcedor que seja mantido o alto nível que a equipe vinha apresentando desde o início da temporada. E vamos combinar, em relação ao Arthur, o Renato demorou um pouco para, enfim, colocar o Arthur como titular, né? Às vezes começava no banco. Foi colocando aos poucos. Foi colocando aos poucos. O Arthur também não foi no momento, olha, vai ser titular e pronto, né? Ele foi testando. O Arthur tinha um problema físico no início, ele sentia muito fisicamente o ritmo de jogo, então isso aí foi atrapalhando ele também, para depois sim firmar como titular. Então, o Matheus Henrique pode ser o mesmo processo. Mas eu acho que vale também até pelo como é que o Arthur tinha subido anteriormente, né? Porque o Arthur, ele sobe junto com o Felipão. O Felipão é o técnico do Grêmio, sobe o Arthur e o Lincoln. O Arthur faz um jogo muito ruim, acho que contra o Cruzeiro, Aimoré. Um jogo horrível, e depois recebe mais algumas oportunidades, acaba descendo novamente, o Lincoln permanece. Até na estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro contra a Ponte Preta, o Lincoln é titular e o Douglas fica no banco de reservas. E daí depois ele faz todo novamente o processo de transição, de maturação, de crescimento dentro do próprio Grêmio e depois começa a receber algumas oportunidades. E como o Matheus Trindade ressaltou, num primeiro momento o Renato até não sabia muito bem a posição do Arthur. Tanto que o Renato, em entrevistas coletivas, falava que o Arthur tinha que jogar mais à frente, ser quase um meia, um jogador de criação de jogadas. Depois ele foi acertando o posicionamento dele dentro do Grêmio. Bom, vamos falar sobre a questão do Internacional, que joga contra o Cruzeiro, após o comercial. Mas, Diogo, antes de encerrar o Grêmio, tem um time provavelmente contra o time do Botafogo? Teve treino hoje, mas foi fechado, né? A tendência do time titular, né? A última partida do Everton e do Kahneman antes de se apresentarem às seleções, né? A brasileira e também a argentina. Se confirmado o time titular do Grêmio, né? O Marcelo Groy, o Léo Moura, o Jeromel, o Kahneman e o Bruno Cortez. Aí a dúvida de quem vai ser o parceiro do Maicon nessa partida, né? Tem o Cícero, tem o Matheus Henrique que está treinando, a tendência é o Cícero, né? O Ramiro, o Luan e o Everton com o Jael no ataque. Claro, a gente não pode cravar essa equipe porque, por exemplo, o Léo Moura foi muito exigido no jogo contra o Estudiantes, daqui a pouco pode sair para entrar o Leonardo, que teve seu contrato renovado recentemente, né? O Jael foi titular, mas o André fez o gol de pênalti que classificou o Grêmio, então daqui a pouco o André pode voltar, ter uma chance, né, na equipe principal. Tem o próprio Alisson, que foi bem contra o Estudiantes, também fez o gol da classificação, pode receber uma chance. Então, é uma proposta de que o titular vá a campo, mas qual é o titular para amanhã? Ficam essas incógnitas em relação à equipe do Grêmio. Então, o Grêmio que vai jogar amanhã às 4 horas da tarde contra o Botafogo na Arena. O SESC desenvolve uma série de serviços nas áreas de turismo, cultura, lazer, saúde, esporte, educação e assistência. São academias, restaurantes, consultórios odontológicos, bibliotecas, teatros, escolas de educação infantil, ginásios esportivos e muito mais. O SESC tem muitos jeitos para você ser feliz. Saiba tudo em sesc-rs.com.br. Vamos ao recado da Tritaxi Aéreo e já voltamos. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tritaxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passagem. Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tritaxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che.
Neste domingo, 1h30 aqui na RDC TV, tem Clube Esporte Bar, recebendo o Rafael Michel, ele que é do futebol americano. Rodrigo Dias, da Federação Gaúcha de Futebol 7. Rodrigo Mendes, ex-jogador do Grêmio e de outros clubes brasileiros. O gestor de futebol profissional, Renato Schmidt. E o som, é claro, a música, fica por conta de Rafa Machado, da Chimarruts. É domingo, 1h30, aqui na RDC TV, tem Clube Esporte Bar. Eu espero você. Esporte Bar, o nosso amigo Fabiano Brasil, domingo às 13h30 da tarde, aqui na RDC TV. Diogo Rossi. O sogro do Rogério, que assiste o programa todo dia, né, o Esteban. Seu Esteban. Ele manda aqui, ó, mas tá de folga de novo, Rogério? Que barbada, bom programa para vocês, diz ele aqui. Então, mandando um recado pra gente no WhatsApp aqui da RDC. O Marcelo Caju tá sempre participando com a gente, ele diz assim, ó, que primeiro o TT tem que treinar com a seleção brasileira e ter calma para almejar jogar no Grêmio depois, né? Faz elogios às nossas colocações por aqui e diz que nas conversas que tem com os torcedores do Grêmio, também até publicou na sua rede social quem achava aí os parceiros do Grêmio dele lá que seriam o substituto ideal para o Jailson. 90% da torcida acha que tem que ser o Matheus Henrique. Então, uma torcida também tem a confiança, acho diferente do que eu achava que poderia, né? Mas a torcida tem essa confiança no jogador. O Sérgio, né, Luiz Ritt, lá de Caçador, manda pra gente assim, ó, venho falando há tempo que a direção do Inter é incompetente, está tendo mais sorte que juízo e eu sou criticado, mas as atrapalhadas estão todas aí, diz o Sérgio Luiz Ritt participando com a gente aqui no WhatsApp. Internacional, Nelson, que pode ter 2 desfalques contra o Cruzeiro. O Rodrigo Dourado e o Patrick, eles não treinaram hoje pela manhã, é a segunda vez na semana que eles não treinam. Eu diria até que o Dourado não preocupa tanto, mas o Patrick preocupa mais. Então o Inter pode ter que se ver forçado a mexer no time contra o Cruzeiro domingo, 7 da noite, né? Em Belo Horizonte. Mas o que é? É lesão muscular? O que? Só o Odair sabe. E aí depois da entrevista a gente tentou tirar alguma coisinha, ele disse, não vou falar o que é, se é uma pancada, se é muscular, porque se eu falar vocês vão saber se vocês vão jogar ou não. Então o Inter treina ainda sábado pela manhã e 4 da tarde do sábado embarca para BH. E aí ele vai divulgar a lista e a gente vai saber. Eu imagino que enlouqueceu o torcedor do Inter, né? Que é os 2 principais jogadores do Internacional ali na construção do meio-campo que podem ficar de fora, né? Porque é engraçado isso aí, né? São os que fecham a casinha. Da questão de momento, né? A gente vê um Dourado que foi tão criticado por muito tempo, mês e mês, só que agora a gente vê, quando ele fica de fora da equipe, como muda a característica do Internacional e a postura do Inter com o Gabriel Dias ou qual for o jogador que vai entrar no seu lugar, né? Justamente quando o Inter perdeu, que foi para o América Mineiro, foi justamente o jogo que o Rodrigo Dourado ficou de fora. A importância que ele tem como capitão e como estrutura de time também no meu campo. Antigamente servia muito mais de parâmetro essas coisas, Nelson, mas vá lá. Ontem o Dourado deu coletiva. Então, sei lá, daqui a pouco a grande dúvida é o Patrick. Entendeu? E o substituto do Patrick seria eventualmente o D'Alessandro. Aí que tá. Não tem. Hoje pela manhã, características do Patrick como as características do Patrick não tem. Hoje pela manhã, o Odair fez um treino em campo reduzido, times de 8, e o time que tinha mais titulares continha o D'Alessandro e o Leandro Damião. Não dá para dizer assim, eles vão jogar, porque não tinha o Potker, por exemplo. Mas o time que tinha mais titulares em um campo reduzido, uma atividade que não serve muito de parâmetro, assim, para um desenho tático, mas o D'Alessandro estava lá e o Leandro Damião também. Nessa semana teve um dia que o Odair testou 2 centroavantes, né? Pois é, aí foi uma atividade com 6 jogadores. Então... é muita hipótese, né? Não tem como a gente trabalhar uma formação. Não tem nem como a gente projetar um time para domingo. Aí. Ficou espaço em branco do Patrick. Tu não tem o meio campo com 2 prováveis ausências e no ataque tu não tem a certeza. Tu vai jogar Jonathan Alves, não tenho dúvida. Mas o Damião treinou antes. Vai ficar no banco. O Damião não joga desde o jogo contra o Botafogo. Foi a mesma coisa com o Zeca, né? O Zeca viajou, o Zeca vai jogar, o Zeca não tinha jogado nenhuma partida. E ficou no banco de reservas e entrou no decorrer do jogo. E contra o Palmeiras deu pra ver a falta de ritmo do Zeca também, né? E é um jogo dificílimo, né? É um jogo difícil. Ao que se desenha, o Cruzeiro vai com força máxima. Né? É o principal adversário recente fora de casa que o Internacional vai enfrentar. O Inter deve jogar com o Lomba, Zeca, Emerson Santos, Cuesta e Iago. Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro ou alguém.
Nico, Potker e Jonathan Alves. Não tendo a presença do Patrick, eu particularmente não duvido da Daír Helman botar o Fabiano à direita e o Zeca no meio. Eu não retiro essa possibilidade, porque com o D'Alessandro o time pega uma característica totalmente diferente num jogo fora de casa contra o Cruzeiro. E o Zeca já atua nessa faixa do campo, no próprio Clássico Grenal. Então eu não retiro essa possibilidade, onde o Zeca, particularmente eu não gostei dele, mas a entrevista coletiva do Daír, foi onde ele jogou no Grenal, né? Encheu de elogios o Zeca atuando por ali. Então eu vejo como uma possibilidade até em função dessa ausência do Patrick nos treinamentos que ele não participou. Daí deslocaria o Edenilson para a esquerda ou botaria o Zeca mesmo ali no meio da esquerda? Vou botar o Zeca ali. Não entorta muito o time, gente. Contra o Atlético Paranaense também jogou assim e não deu liga, né? Não andou, né? Parece que o Zeca estava perdido ali naquela função do meio campo, né? Ele não sabia onde posicionar para marcar e muito menos para apoiar. Bom, mas eu não discordo tanto assim do Thiago. Eu vejo como acho que pode ser. Eu vejo como uma perspectiva hoje muito mais plausível e muito mais próxima do que a realidade do Inter, pelo que o Odair tem mostrado, do que o D'Alessandro. Eu não estou dizendo que o D'Alessandro não jogue mais do que os outros. Joga mais e talvez fosse o substituto. Mas pelas perspectivas de montagem atuais do Inter... E contra um adversário, me parece bastante mais claro. De alta qualidade jogando fora de casa. Mas não sei, se coloca na balança, ainda vejo o Zeca um aproveitamento infinitamente maior na lateral do que no meio campo. Eu concordo contigo. Se comparar daqui a pouco o Zeca com o D'Alessandro no meio campo... Mas tem uma outra coisa... Mas a gente vai para um outro ponto também. Ritmo de jogo. O D'Alessandro joga há quanto tempo? Concordo. Eu me lembro um ponto... Acho que o D'Alessandro pode entrar no decorrer da partida. Até o favor, eu vou até o favor, porque eu vi o D'Alessandro contra o Fluminense e era impressionante quando o Inter tinha que recompor a dificuldade que ele tinha, né? Ele era muito lento, né? E é natural, não é uma crítica ao D'Alessandro aqui, ele já tá velho em relação ao futebol e tudo mais. E a recomposição que o Inter precisa muito e que é da característica do Internacional, recompor rápido, ele coloca um buraco ali, assim, né, naquele meio campo. Aí tem uma outra questão que o Internacional, na questão, concordo comigo na questão de velocidade, o Inter deixou de jogar cadenciado. O Inter não joga cadenciado. Mas ninguém joga cadenciado no futebol mundial. Não, mas existem times que jogam com uma certa velocidade. O Inter joga uma velocidade um pouquinho acima, vamos chamar assim. Para mim o Inter joga a velocidade abaixo. O Inter é um time acelerado. Para mim o Inter joga a velocidade abaixo do que o futebol atual pede. Ainda. Mas tu tá falando do futebol internacional. Não, tô falando do São Paulo, tô falando do Grêmio, tô falando do Flamengo. Internacional que ainda está negociando. A rotação para mim é mais baixa. Tu acha que é mais abaixo? É mais baixo. O Inter está negociando ainda com o Sport a situação do Richelli. Não está concluída a negociação ainda. Porque existe uma dúvida sobre o modelo do negócio. Se vão ser 2 anos de empréstimo ou se é um contrato indefinitivo de 2 anos. Terça-feira, 4 de setembro, fecha o período de contratações e, por consequência, período de registro no Campeonato Brasileiro. O Inter tem até terça-feira para resolver essa novela. Fecha a janela brasileira? Que loucura. Assim. Isso. Fecha a janela brasileira total, não só do exterior, que já está fechado há algum tempo. Inclusive aqui nacional. A local. Tem uma outra coisa que me bateu aqui agora, eu sei que o programa está acabando, mas que me faz concordar com o Thiago Rocha também. O fato de ter o Emerson Santos na defesa, em detrimento do Moledo. O Fabiano dá mais consistência na direita do que o Zeca. Você ter 2 jogadores na direita de marcação, o Zeca, que é um jogador que ataca mais, e o Emerson Santos, um jogador que não tem o entrosamento com a equipe, gera características para que o Fabiano jogue. O Inter é um time que tem que jogar, começar defendendo, que é a característica do time do Odair, é defender bem, fechar a casinha. Pessoal, agradeço a presença de todos, né? De você também, telespectador, e estamos aqui amanhã, a partir das 13 horas, programa de sábado, Virando o Jogo. Até amanhã. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você.